no capítulo 2, a partir do versículo 1, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Fugiu aqui. E cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei, ou porque das águas o salvei. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela palavra do Senhor, que é a verdade. A tua palavra nos revela o caráter do Senhor, a tua palavra nos revela o caráter humano, a tua palavra nos revela os teus planos, as tuas promessas, mas também revelam os planos e os intentos do maligno. Por isso nós te louvamos, Deus, porque nós não estamos no escuro, nós temos a iluminação da tua palavra, a iluminação do teu Espírito Santo, e nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, tanto as minhas para falar, quanto do teu povo para ouvir. Por isso nós pedimos uma intervenção sobrenatural da parte do Senhor, uma ação miraculosa, Deus, nesse processo de comunicação da tua palavra, de compreensão, de alimentarmos-nos da palavra do Senhor nesse momento. Opera um milagre, Deus, que essa palavra caia como uma semente dentro do nosso coração e produza os frutos que o Senhor deseja, frutos abençoadores para a tua glória e para o teu louvor. Livra-nos de toda perturbação e de toda inquietação. Aqueles que estão em casa nesse momento, que também possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Em casa, certamente há mais distrações. Que o Senhor possa livrar, Deus, o teu povo dessas distrações e que todos tenhamos um coração aberto, ouvidos abertos e desejosos de receber aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Os planos de Deus não podem ser frustrados. As promessas de Deus não podem falhar. Aquilo que Deus planejou, Ele é extremamente poderoso para levar a cabo. Aquilo que Deus planeja,
aquilo que Deus intenta realizar, não tem homem, não tem poder cósmico, não tem principado, não tem potestade, nada, absolutamente nada, que resista ao poder e à decisão de Deus. Faraó tinha um plano de destruição, numa estratégia muito bem elaborada de genocídio, de exterminar uma nação, de fazer uma limpeza étnica. E ele tinha poder, ele tinha autoridade para levar a cabo esse intento. Só que ele esbarrou num poder muito maior do que o dele, que era o poder de Deus. Ele esbarrou num plano que era muito maior do que o plano dele. Ele esbarrou numa vontade que era muito maior do que a sua. Ele esbarrou num conselho que era infinitamente maior e mais poderoso do que o seu, que era a vontade, o poder, a decisão e o conselho de Deus. Às vezes nós batemos cabeça tanto de um lado para outro e nos esquecemos de descansar nessa verdade de que os planos de Deus não podem ser frustrados. E que Deus nos ama. E que nos ama de tal forma, de tal maneira, que no momento certo, na hora certa, haverá de manifestar a sua graça, a sua misericórdia, levando a acontecer nas nossas vidas aquilo que Ele desejou e aquilo que Ele planejou. Jó, depois de muito sofrimento, chegou à mais célebre conclusão a respeito de Deus. Bem sei que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Vocês conhecem a história de Jó? Envolvido numa situação muito além da sua própria compreensão. Jó não tinha noção clara do que estava acontecendo com ele além do visível. Jó, pela limitação humana dele e de todos nós, só conseguia enxergar na extensão da sua vista humana. Por isso que hoje de manhã nós lemos aqui o apóstolo dizendo, em 2 Coríntios capítulo 4, não andando nós por aquilo que nós vemos, não atentando nós nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. Jó não sabia que ele estava envolvido numa situação invisível, cósmica, muito além da sua compreensão e da sua imaginação. Portanto, sofreu, debateu, reclamou, lamentou, mas Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, se revelou. E Jó chegou a essa belíssima conclusão. Eu agora sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Aquilo que Deus planejou, Ele é poderoso para levar a cabo. Deus havia feito uma promessa a Abraão. E chegou o tempo dessa promessa se cumprir. O cerco apertou, o povo clamou, e Deus levantou um libertador, Moisés. Estevão afirma isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, que embora o poder de Faraó, a incompreensão do povo judeu, do povo de Israel, mas a graça, o poder, a vontade de Deus levou a cabo tudo aquilo que Ele havia prometido e havia decidido. Eu não sei você, mas isso me traz um conforto e uma segurança muito grande. Um conforto e uma segurança de que o Deus a quem eu sirvo, e que não fui eu quem escolhi servi-lo, mas que foi Ele, num ato soberano de bondade e de misericórdia,
tirou o véu da minha cegueira espiritual. E em Cristo Jesus, na face de Cristo Jesus, me permitiu contemplá-lo, viver com Ele, ter comunhão com Ele. Essa amizade, esse relacionamento não começa comigo, começa com Ele. Esse andar junto com Deus não começou comigo a partir da minha vontade, das minhas escolhas, mas começou a partir de Deus. E eu queria chamar a nossa atenção nesse texto que nós acabamos de ler, para a soberania de Deus, para a graça de Deus, para o poder de Deus, para a intervenção de Deus na história. Eu comecei lendo do capítulo 1, do versículo 15 até o 21, esse primeiro parágrafo que nós lemos, não é, que trata aí da decisão do faraó, do envolvimento das parteiras e o decreto de morte sobre os meninos. Eu sempre disse aqui na igreja, né, e me lembro com muita clareza e continuo vendo dessa forma, Satanás ele tem um ódio muito grande da humanidade. Satanás ele odeia o ser humano, um ódio perverso, maligno, destrutivo, de tal forma, de tal maneira que leva-o a iludir, a enganar, a desviar essa humanidade da única fonte de vida, da única fonte de vida plena que existe, que é o Senhor nosso Deus. Nesse ódio que Satanás tem pela humanidade, ele manifesta esse ódio contra a mulher. Como a mulher é perseguida ao longo da história, muitas vezes maltratada, humilhada, oprimida. Mas nesse texto me chamou a atenção o fato de que Faraó, essa figura de Satanás, ele se vira agora contra os meninos, contra aqueles do sexo masculino. Faraó quer eliminar os meninos, o sexo masculino, todos os másculos deveriam ser eliminados. Por quê? Assim se elimina uma nação, assim se elimina um povo, assim se elimina uma etnia, eliminando-se o sexo masculino. Quando de uma nação, de uma etnia, você emascula, afemina, elimina o homem, o másculo, você elimina um povo, você elimina uma etnia. Faraó sabia muito bem uma coisa que nós temos nos esquecido e não temos prestado atenção nessas coisas tão simples, naturais e elementares da vida. É inegável o fato, da parte de Deus, da criação de Deus, da ordem de Deus. O homem é quem tem o sêmen. A palavra sêmen vem do latim, que quer dizer semente. A semente, sêmen, quer dizer grão de semear. A semente, o sêmen, o grão de semear vem do homem, vem do sexo masculino. E Faraó sabia que se ele eliminasse o sexo masculino ali, daqueles meninos que estavam nascendo em 40 anos, o tempo de uma geração, o povo de Israel estava eliminado, a nação estaria eliminada. Me arrepia pensar nisso. Me causa calafrios de pensar nisso, da forma como nós estamos vivendo isso nos dias atuais.
uma eliminação não ostensiva, mas sutil, daquele que tem a semente, daquele que é o homem, daquele que é o másculo. Eu fiquei horrorizado assistindo um vídeo de uma antropóloga nórdica, não sei se da Suécia, provavelmente da Suécia ou da Alemanha, ela explicando que na Europa, com o fluxo migratório, com os imigrantes na Europa que vinham de países, de outros países, onde o homem é homem e a mulher é mulher, quando eles chegavam na Europa, eles começavam a atacar as mulheres, estuprar as mulheres europeias. E a conclusão que aquela antropóloga, uma cientista, chegou é porque o homem europeu não é mais homem, ele é efeminado, ele não tem mais força, vigor e posição de homem, nem para defender as suas mulheres. E aqueles imigrantes que vêm de uma cultura onde homem é homem, mulher é mulher, ele chegou naquele território e percebeu que naquele território não tinha mais homem. Homens que não são homens. Homens que não têm posição de homem. Másculos que não sabem o que é ser masculino. E olha que eu não estou falando de machismo, de ser machista. Quem me conhece sabe do temor que eu tenho a Deus e a consciência que eu tenho também de que o machismo é pecaminoso. Mas nós estamos falando de aspectos naturais da criação de Deus e dos projetos destrutivos que Satanás muitas vezes tem para a humanidade e nós não nos apercebemos deles. Faraó, como muitos outros fizeram isso naqueles tempos, quando dominavam uma nação, a primeira coisa que eles faziam era eliminar os homens. Eliminavam os homens, desde os adultos até as crianças. Eliminou-se os homens. Eliminou-se a masculinidade, eliminou-se uma nação, eliminou-se um povo, eliminou-se uma geração. Um projeto maligno de genocídio, de uma limpeza étnica, eliminar a nação de Israel, eliminando aqueles que têm a semente. Aqueles que dão a semente para a vida, que são os homens. Me lembro como se fosse hoje, numa palestra de casais, Arnaldo se lembra, era o líder, juntamente com a Cida, dos casais, quando o pastor Paulo Júnior, fazendo essa analogia, o homem tem a semente, e a mulher é como se fosse a terra, o útero é como se fosse a terra que recebe essa semente. E eu me lembro dele dizer com muita clareza, veja bem onde é que você vai colocar a sua semente. Em que terra que você vai colocar a sua semente. E veja bem, menina, que tipo de semente que você vai receber na sua terra, no seu útero. Coisas tão simples, tão básicas, tão elementares, tão claras na palavra de Deus, mas que tão ofuscada, tão, nublada nos dias atuais por tantas informações, desinformações, enganos, ilusões contrárias à palavra de Deus e à vontade de Deus. Um projeto de morte e de destruição a partir da destruição do sexo masculino.
É interessante esses projetos, atentem bem para eles, porque você vai ler muitas vezes na Bíblia sobre esse projeto. Quando Jesus nasceu, e o Herodes temeu, porque naquele nascimento viria o libertador, naquele nascimento viria o Salvador, naquele nascimento de Jesus estava vindo o Rei dos Reis. Herodes, à semelhança de Faraó, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Ele calculou a época do nascimento de Jesus e de 2 anos para baixo mandou eliminar todos os meninos daquela região. Faraó, as parteiras, elas eram um elemento-chave nesse processo, nesse desígnio maligno. Faraó chama as parteiras e lhes diz: olha, vocês são as parteiras, e quando forem chamadas para fazer um parto, examinai o nascituro, examinai aquele que está nascendo. Se for menino, fazer o quê? Matai-o. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixa viver. Porque as meninas, as mulheres não têm a semente. Elas vão se casar com egípcios e os meninos serão egípcios. Esse era o plano, esse era o projeto. Aquelas parteiras, elas temeram a Deus e entenderam que aquele projeto era um projeto maligno. Elas entenderam que aquela intenção de Faraó era uma intenção satânica, que aquele intento de Faraó tinha muito mais do que uma decisão política. Havia ali uma decisão maligna, uma ação satânica, uma ação destrutiva, genocida, de eliminar o povo de Deus. E elas entenderam que entre Deus e Faraó, elas ficariam com o Senhor. Entre obedecer a Deus e o Faraó no seu plano maligno, destrutivo, elas escolhem ficar com Deus, temer a Deus. E diz o texto que nós lemos aqui várias vezes que elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus e não embarcaram naquele projeto maligno e destrutivo do Faraó. Guarda aí, temor a Deus. Elas temeram a Deus e Deus lhes fez bem. Deus livrou as parteiras da morte e Deus deu a elas uma família. No meio daquele caos destrutivo, genocida, Deus as preservou e ainda lhes deu família, porque elas foram ousadas em temer a Deus e fazer a vontade de Deus, ao invés de fazer a vontade do Faraó. O texto é claro quando diz: Deus fez bem as parteiras por causa do temor que elas tiveram ao Senhor. Temor ao Senhor é quando vontades são confrontadas, quando desejos são colocados frente a frente e nós escolhemos ficar com a vontade de Deus. Isso é temor a Deus. Temor a Deus é quando nós obedecemos a Deus. Temor a Deus é quando nós escolhemos ficar com a vontade de Deus, com aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus, em detrimento de outras vontades.
Ali havia a vontade do faraó, visível, ostensiva, poderosa, poder de morte, assassina, destrutiva, mas entre a vontade de Faraó e a vontade de Deus, eu fico com a vontade de Deus, nem que eu morra. Isso é temor de Deus. Isso é o que o Senhor Jesus disse: não temais aqueles que podem fazer dano ao corpo, antes temais aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. O máximo que um poder visível pode nos fazer é destruir o nosso corpo, mas Deus pode destruir o nosso corpo e a nossa alma. Temer a Deus é escolher a vontade dEle diante de outras vontades. Mas às vezes é mais fácil enfrentar a vontade do faraó do que a nossa própria vontade. Tem muita gente que fala que teme a Deus, mas não abre mão de um desejo, mesmo sabendo que é um desejo errado e pecaminoso. Tem gente que diz que serve a Deus, que teme a Deus, que é um servo de Deus, mas entre a sua vontade e a vontade de Deus, ele é leniente com a sua vontade, é permissivo com a sua vontade. Aí fica claro que ele não teme a Deus, porque temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é obedecer a Deus. Temor a Deus é escolher a vontade de Deus em detrimento de outras vontades, ainda que seja a minha própria. Isso é temer a Deus. Quando eu sei que algo não é da vontade de Deus, quando eu sei que algo é desagradável a Deus, mas o meu coração quer, o meu coração coça, as minhas intenções desejam, mas eu boto um freio e digo não ao meu coração, não à minha vontade, porque não é a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Depois de estudar aqui Tiago, estudando agora 1 e 2 Coríntios, Deus o sabe, por isso eu posso falar para vocês, tem muitas coisas que me dá vontade de falar, mas eu boto um freio na minha boca. Para que eu vou falar? Qual edificação que isso vai trazer? De que forma que isso vai glorificar a Deus? Não vai glorificar a Deus, mas aí coça, dá aquela vontade, né? Natural, humana. Mas o temor de Deus, ele põe um freio na nossa boca, ele põe um freio na nossa língua. O temor de Deus põe um freio na nossa vontade em relação à vontade de Deus. Isso é temor a Deus. Temor a Deus, então, guarde bem. Temor a Deus é quando nós, num confronto de vontades, escolhemos ficar com a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Isso é respeitar a Deus, que se manifesta na obediência. Temer a Deus é como José temeu. Garotão, bonito, jovem, hormônios saindo pelos poros, uma mulher bonita, cheirosa, que o cercava e que o assediava, mas entre a vontade da mulher, entre a vontade dele e a vontade de Deus, eu fico, minha amiga, com a vontade de Deus. É difícil, mas é temor a Deus, temor ao Senhor. Não tem nada que segure os nossos desejos se não for o temor a Deus. E aquelas mulheres temeram a Deus. Elas não temeram o faraó, mas temeram a Deus. O faraó, então, de um projeto sutil, de matar os meninos ali no nascedouro, uma coisa meio que invisível, meio que sutil,
e não funcionou, o intento continuou, e ele vai da sutileza para a ação ostensiva. Agora ele já não faz mais um plano sutil. Agora o plano é ostensivo, é a luz do dia, é visível, e ele diz para o seu povo: olha, todos os meninos hebreus que nascerem do sexo masculino, peguem e joguem no rio Nilo. A nação inteira havia recebido essa ordem, essa lei, esse decreto. Imagina. As casas eram invadidas, as crianças eram retiradas dos seios de suas mães e lançadas no rio Nilo, para que os crocodilos pudessem comê-las. Isso é um decreto, não é? De morte, de destruição e de destruição do povo de Deus. Eu fico pensando, quantas crianças morreram naqueles dias? Quantas mães deram à luz e não tiveram tempo sequer de acalentar os seus bebês, e eles foram arrancados e jogados no rio Nilo. Uma ação agora ostensiva, uma maldade que sai da sutileza e vem agora para a luz do dia de uma forma maldosa e muito destrutiva. O faraó tem poder, ele tem poder de morte. O faraó é uma potestade. O Estado é uma potestade, é um poder. Já ouvi tanta gente dizendo, eu não conheci o poder do Estado, até que esse poder caiu sobre mim. A gente fala que o Brasil é desorganizado, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, aquilo outro, até o dia que a Polícia Federal bate na sua casa, ou que o seu dinheiro é tirado da sua conta sem você sequer saber quem foi o Estado. É um confronto de poderes. E quando o Estado decide, se você não cumpre, o império vem, o poder vem, a potestade vem. E o império, o poder, a potestade decidiu uma decisão de morte. Todos os meninos deveriam ser lançados no rio Nilo. Quando a gente lê, parece que a gente não sente a crueza existencial do que está acontecendo ali. A pandemia nos permite sentir um pouco dessa dor existencial. Ela mata, ela arranca pessoas queridas, nos enche de preocupações, não simplesmente com medo de morrer ou deixar de morrer, mas porque tem gente muito querida envolvida nisso. Consegue imaginar você acordar de manhã e de repente a sua casa ser invadida e o seu filho arrancado dos seus braços para ser lançado para os crocodilos, e isso numa escala nacional? Que trevas, que pavor, que angústia, que medo, que sofrimento, que perturbação, que inquietação, que terra que oprime os seus moradores, é o que está acontecendo aqui nesse momento. Mas em meio a essa situação destrutiva, de morte, de destruição, o texto diz que um homem da casa de Levi
descendente de Israel, ele desafiou aquela crise existencial, aquela crise mortal, teve coragem de tomar uma mulher, de se casar com ela, de gerar filhos. Doido. Os meninos hoje não querem se casar com medo do orçamento. Mas o Arão, pai de Moisés, ele não teve medo daquele decreto. Olha só, povo de Deus, gente de Deus, anda noutra perspectiva, com outros paradigmas, com outra cosmovisão, com outra forma de interpretar a vida, mesmo diante daquela situação terrível, mortal, ele tem coragem e ousadia de arrumar uma mulher e de se casar com ela. E naquela época não tinha planejamento familiar, naquela época não tinham métodos contraceptivos, casou, dormiu junto, concebe, pare e dá à luz filhos. E os meninos nasceram. E nasceu um menino, e o menino nasce debaixo daquele decreto de morte. Mas como eles já tinham tido coragem de se casar, e já tinham 2 filhos, já tinham a Miriam e o Arão, e agora nasce o Moisés, eles poderiam dizer, não, nós já temos 2, não vamos enfrentar esse império, correr o risco de morrer todo mundo, pega o Moisésinho, joga ele no Nilo e resolve. Não. Quando o menino nasceu, que eles olharam para o menino com o olhar de Deus, com o olhar de fé, eles perceberam que tinha a graça de Deus sobre aquele menino. Pela fé, está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 coisas, então, que eu gostaria de lhes chamar a atenção nesse texto. Primeiro é o temor de Deus. Aquelas mulheres que temeram a Deus, mesmo diante de um império, mesmo diante de uma potestade ameaçadora, elas entenderam que a vontade de Deus era superior à vontade de Faraó, e Deus lhes fez bem. Porque elas temeram a Deus, elas obedeceram a Deus, elas ficaram com a vontade de Deus. Temor a Deus, temor a Deus, temor a Deus. Vivemos dias miseráveis e terríveis de leniência, de descompromisso, de infidelidade, de adultério espiritual, quando as pessoas falam demais em nome de Deus, mas não temem ao Senhor. Não são fiéis. Não têm aquela fibra, daquela integridade, daquele compromisso de Deus e com Deus. Temor a Deus, temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, é o caminho da vida, é o caminho da vida, é o caminho da honra, é o temor ao Senhor. E depois a fé. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. É muita fé. É confiar no que não se vê. É crer contra o que as vistas estão mostrando. É desafiar o visível, o natural, o palpável, o histórico. É enxergar além. É crer num Deus todo-poderoso. É crer num Deus miraculoso. É crer num Deus que faz coisas extraordinárias.
Esconderam a criança por 3 meses, porque viram que havia graça de Deus naquele menino, e eles enxergaram isso, foi pela fé. Moisés era um menino como outro menino, como tantos outros que foram lançados aos crocodilos, jogados no rio Nilo, mas pela fé eles olharam para aquele menino e disseram: esse menino é de Deus, esse menino é para a glória de Deus, esse nosso filho vai honrar a Deus, vai glorificar a Deus, e os crocodilos não vão comê-lo, porque Deus vai salvá-lo. Não sabemos como nem de que forma, mas o Senhor, o nosso Deus, vai intervir e vai salvar esse menino, porque há graça de Deus nele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. E não temer o decreto do rei. Esconder o menino quando não dava mais para esconder. Imagina, não tem mais saída. Não tem mais saída, não dá mais para esconder o menino. A mãe, serva de Deus, mulher de Deus, temente a Deus, pela fé, faz um cestinho. Criança de 3 meses, faz um cestinho, pega ali o bambu, o junco, faz o cesto, calafeta o cesto com betume, e num ato de fé, coloca esse cesto dentro d'água. Ah, Deus, ah, Senhor, que fé! E coloca a filha mais velha, a Miriam de plantão. Fica de olho, minha filha. Eu não sei o que, mas Deus vai fazer alguma coisa. Fica de olho, porque Deus vai agir de uma forma extraordinária, porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos nas promessas de Deus. Deus é conosco, Deus é com nossos pais, foi com nossos pais e tem sido conosco. Eu creio nisso, eu confio nisso. É um Deus vivo, é um Deus que age. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Eu não sei de que forma, mas Ele vai agir e você vai ficar lá de plantão. Fique de olho lá no cestinho. Eu não posso ficar. Mas você pode, você fica lá. E o impossível aconteceu. O improvável aconteceu. O extraordinário aconteceu. O miraculoso aconteceu. De onde havia vindo a sentença de morte, de dentro do palácio de Faraó, vem a sentença de vida para Moisés. Meu Deus! É o nosso Deus, é o meu Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que faz coisas extraordinárias quando eu não vejo mais saída, quando não vejo mais solução. Eu sei que Deus vai dar uma saída, eu sei que Deus vai abrir uma porta, eu sei que Deus vai abrir um caminho, como nós cantamos, ainda que seja em meio à tormenta. Glória a Deus. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não conseguimos obter nada, absolutamente nada da parte de Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus, que se aproxime com fé, crendo que Ele exista e que se torna galardoador, recompensador de todos aqueles que nele creem. É fé. Joquebede creu, e o filho dela não morreu. Ela creu, agiu, ocultou, fez o cesto, colocou a menina do lado, não ficou de braços cruzados.
Porque quem tem fé e fica de braços cruzados é um omisso, não é uma pessoa de fé. É verdade. Quanta incredulidade, quanta desconfiança de Deus, da sua graça, do seu poder, dos seus planos, das suas promessas. Pela fé, coloca o menino num cestinho de junco calafetado, coloca a filha de plantão, e lá vem a filha do faraó, de onde saiu o decreto de morte, de onde foi sentenciado que todo menino deveria morrer. Lá de onde saiu a decisão de morte, Deus faz sair a decisão de vida, porque Ele é Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? E a princesa vem tomar banho, e Deus, na sua soberania, na sua graça, naquilo que eu amo chamar de divina conspiração, aleluia, glória a Deus. Deus conspira a favor dos seus, Deus conspira a favor daqueles que o temem, Deus conspira a favor daqueles que nele creem de todo o coração, de uma forma indubitável. Deus chama a atenção da princesa para aquele cestinho, ela manda a criada buscar o cesto, a mulher traz o cesto, e quando ela abre o cesto, depara-se com a criança, percebe que é uma criança hebreia, mas diz que o coração dela teve compaixão do menino. Me diga se não é Deus. Ela é filha do faraó, do homem que decidiu matar todos os meninos. Aí vem a fé e a ação. A Miriam está de prontidão, a irmã mais velha de Moisés. Quando a princesa abre o cesto, depara-se com a criança chorando, Deus age trazendo compaixão. A Miriam, automaticamente, princesa, a senhora não quer uma mulher hebreia para ser ama e criar o menino para a senhora? É verdade, filha. Eu quero sim, arruma uma mulher para mim para cuidar dessa criança. E quem que Miriam arruma? A mãe de Moisés, a sua mãe. Moisés é seu irmão. A princesa pega um saquetel de dinheiro, entrega na mão da Joquebede, mãe de Moisés, e fala para ela: cuida desse menino para mim, como meu filho. Olha, o dia que eu deixar de crer num Deus que faz essas coisas, que conspira dessa forma divina e sobrenatural, que eu não sei como, não preciso saber e nunca vou saber, porque quem é Deus é Ele. A única coisa que eu preciso é confiar nele de todo o meu coração. Deus, de onde saiu a sentença da morte? Deus não somente arrancou uma sentença de vida, como tirou dali dinheiro para que o menino fosse não só mantido vivo, como sustentado, pelo amor de Deus. Será que nós não cremos mais em Deus, num Deus que faz coisas extraordinárias, impossíveis? Sempre haverá oposição à vontade de Deus na terra. O único lugar no universo onde tem resistência à vontade de Deus é na terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade onde? Na terra,
assim como ela é feita nos céus. Sempre houve e haverá oposição à vontade de Deus na terra. Há uma oposição ostensiva e deliberada contra o Senhor na terra, Salmo 2. Por meio do príncipe deste mundo, por meio de Satanás, das suas hostes e seres humanos com eles aliados, rebeldes ao Senhor e à sua vontade. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Temor ao Senhor e fé foi o exemplo daqueles que conseguiram vencer uma estrutura poderosa, muito maior do que eles, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar aqui. Temor a Deus e fé. Sempre haverá oposição à vontade de Deus. Mas essas estruturas poderosas, elas sempre serão vencidas e derrotadas por aqueles que temem ao Senhor, que insistem em ser fiéis à vontade do Senhor, em permanecer na vontade do Senhor, por amor e temor ao Senhor, e também pela fé. Fé é o que vence o mundo.